Paz do Senhor, irmãos e irmãs, é uma alegria estar com os amados e amadas em Cristo nessa manhã. Queria convidá-los a abrir a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo de número 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medas, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Pai querido, obrigado por tudo que o Senhor já nos falou. Eu quero rogar ao Senhor que ministre-nos a Tua palavra novamente, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, esse é um texto que os irmãos conhecem muito, né? É um texto que os irmãos certamente sabem de cor. E é bom falar em línguas, né? Quantos aqui falam em línguas? Puxa, um montão de gente. Eu também falo em línguas. O Espírito Santo batiza a gente fora da Assembleia de Deus também. Não é? Pode ter começado com a Assembleia de Deus, o Espírito Santo anda bastante, o Espírito Santo. Não é bom falar em línguas? É maravilhoso. Agora eu queria que vocês todos ficassem em pé, por favor, e cada um de vocês pegue a sua Bíblia e escolha um versículo qualquer versículo. Abre aí qualquer versículo que você quiser. Qualquer um, todo mundo que tem Bíblia aí, escolhe um versículo, pode ser qualquer um. Eu vou contar até 3. Quando eu terminar de dizer 3, eu quero que você leia o versículo que você escolheu, qualquer versículo, com a voz mais alta que você puder. Tá bom? Então, todo mundo, atenção, todo mundo já escolheu um versículo. Então eu vou contar, quando eu disser já, todo mundo lê com a voz mais alta que puder. Ok? Então 1, 2, 3, já! Obrigado, pode sentar. Você conseguiu entender o versículo que o seu irmão do lado estava lendo? Então, como é que você acha que as pessoas conseguiram entender nas suas próprias línguas o que 120 pessoas estavam falando com toda a voz?
Você quer repetir a experiência de novo para entender o que eu estou falando? Tem 120 pessoas cheias do Espírito Santo aqui. Só são 120. Tinha 500, mas eles não aguentaram esperar o Espírito Santo. Não é? E olha que o Espírito Santo só demorou 10 dias, hein? Se demorasse mais 20, não ia ter ninguém lá. Jesus é um pastor estranho, porque ele, quando foi embora, deixou uma igreja com 500 pessoas, quando o Espírito dele chegou, só tinha 120. Ele perdeu 380 pessoas em 10 dias. Em qualquer denominação ele seria demitido, né? Sairia da congregação a jato. Não é mesmo? Que pastor é esse que em 10 dias perde 380 pessoas? Manda embora esse pastor. Pois é, Jesus perdeu 380 pessoas em 10 dias. O Espírito Santo só levou 10 dias para chegar. Depois que Jesus subiu, 10 dias depois o Espírito Santo chegou. Você está vendo que 120 pessoas falaram cheios do Espírito Santo aqui. E falaram todos ao mesmo tempo. Igual vocês fizeram agora. Nós somos aqui mais ou menos umas 100 e poucas pessoas, não é isso? Umas 150, por aí. É mais ou menos o número de pessoas que estavam lá. Está vendo? Esse número de pessoas que estavam aqui é mais ou menos o número de pessoas que estavam lá no átrio quando o Espírito Santo chegou. Eles começaram a falar como vocês falaram a hora que eu pedi para ler o versículo. Você entendeu o que o irmão do lado falou? Não? Você está vendo que maior do que o milagre das pessoas falarem em línguas foi as pessoas ouvirem cada um na sua língua o que eles estavam falando? Você está vendo que aqui nesse texto tem 2 milagres acontecendo? Não tem um milagre só. O batismo com o Espírito Santo aqui não tem um milagre só, tem 2 milagres aqui. Um é o milagre das pessoas falando em línguas estranhas. E outro é o milagre das pessoas que estavam à volta entendendo na sua própria língua o que eles estavam falando. Na sua própria língua. Margareta, como é que fala em indonésio João 3,16? Viu? Você entendeu? Como é que fala na língua nativa da sua etnia, pastor Serafio, João 3,16? Se a irmã Margareta estivesse lá e o irmão Serafio estivesse lá, eles teriam ouvido nessa língua o que eles estavam dizendo em línguas estranhas. Tem um milagre aqui extraordinário, que nem sempre a gente percebe. O milagre de que o Espírito Santo não só deu aos crentes a capacidade de falar em outras línguas, línguas dos anjos, línguas estranhas. Você, que como eu falo em línguas, você sabe como é que é. Mas Deus deu a capacidade daquelas pessoas ouvirem nas suas próprias línguas as grandezas de Deus. E olha, gente, era gente que não acabava mais, olha. Eram partos, eram medos, elamitas. Eram os naturais da Mesopotâmia. E aí é gente que não acaba mais. Era gente da Judéia, gente da Capadócia, gente do Ponto, gente da Ásia. Tinha gente da Frígia, tinha gente da Panfilha, tinha gente do Egito, tinha gente das regiões da Líbia, tinha gente de Cirene, e tinha os romanos que falavam latim. Judeus e prosélitos, tinham cretenses e tinham árabes. E todos ouviram falar em suas próprias línguas as grandezas de Deus. Muito bem, quando você pensa na primeira parte, que é você ouvindo você falando em línguas, aquele povo falando em línguas, você tira isso de letra, você diz, é o batismo com o Espírito Santo. Também fui batizado com o Espírito Santo, também falo em línguas.
Mas e quando você percebe as pessoas de tudo quanto é canto do mundo ouvindo na sua própria língua sobre as grandezas de Deus? Que mensagem que o Espírito Santo está dando para você? Que outra parte da Bíblia você conhece que Deus também mexe com a língua dos homens? Qual outra parte da Bíblia que você conhece que Deus também mexe com a língua dos homens? Babel. Quer ver o que está escrito lá? Em Gênesis, no capítulo 11. Ora, a partir do versículo 1. Capítulo 11 de Gênesis. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. Estavam fugindo de alguma coisa. Estavam fugindo de Deus. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Eles estavam fugindo de Deus. Deus queria espalhá-los por toda a terra para povoar o planeta, mas eles não queriam. E então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse: eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. De starte, o Senhor os dispersou dali para a superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. Qual é a diferença básica entre Babel e Pentecostes? Primeiro vamos ver o que não é diferente. O que não é diferente é o Senhor, é o mesmo Senhor. Tá certo? É o mesmo Senhor. Não mudou o Senhor, é o mesmo Senhor. Tanto o que agiu em Babel quanto o que agiu no Pentecostes, é o mesmo Senhor. Na primeira ação do Senhor lá em Babel, o que ele fez com os homens? Ajuntou ou separou? Separou. E lá em Pentecostes ele separou ou ajuntou? Separou ou ajuntou? Fala, gente, pentecostal fala. Se eu estivesse na igreja presbiteriana, eu nem ia perguntar. Estou falando com os irmãos pentecostais. Ele separou ou ajuntou os homens? O que ele fez os homens entenderem? A mensagem dele na sua própria língua. O que você está vendo em Pentecostes? Você está vendo um evento missionário. Qual é a grande mensagem do Pentecostes? Deus tem uma mensagem e quer que todo mundo entenda. Qual é a mensagem do Pentecostes? Não é só a mensagem de que Deus nos batiza com novas línguas. Essa é uma boa mensagem, eu gosto dela. Quantas vezes eu já fui salvo orando em línguas porque não conseguia mais orar de outro jeito, de tão desesperado que estava. E você já deve ter tido coisas assim também. E quantas vezes Deus me deu mensagens enquanto eu orava em línguas para dizer para outros irmãos. E você já deve ter tido experiência assim também. Então esse é um lado. Mas tem o outro lado do Pentecostes que eu e você não estamos prestando atenção. Ide. Deus tem uma mensagem e quer que todo mundo a entenda. E quer que todo mundo a entenda na sua própria língua.
ide e pregai o evangelho a toda criatura debaixo do céu. Na língua deles, eles precisam entender, Deus tem uma mensagem para toda a humanidade e quer que todo mundo entenda. Foi isso que o Espírito Santo fez no Pentecostes. Ele não só nos deu a capacidade de falar com línguas que nós não conhecíamos, sejam conhecidas ou desconhecidas, sejam de homens ou sejam de anjos, mas ele também fez o grande milagre de fazer gente de todos os lugares do mundo entenderem o que é que Deus estava querendo dizer aos seres humanos. Deus tem uma mensagem para a humanidade e quer que todo mundo o entenda. E é sua responsabilidade e minha responsabilidade levar essa mensagem a todos os cantos da terra, na língua daquelas pessoas, para que eles entendam as grandezas de Deus e sejam salvos da sua miséria e da sua destruição. Esse é o outro lado do Pentecostes. Então, se você é pentecostal, arruma as malas. Se você é pentecostal, arruma as malas. Porque Deus quer que todo mundo saiba dele em todos os lugares. E principalmente onde ele ainda não foi anunciado. Como disse a Margareta. E esse é o grande sinal de que o Espírito Santo é o Espírito missionário. E vai com sinais e prodígios. E tem dois tipos de sinais e prodígios que nós fazemos. Um são os sinais que nós fazemos pelo instrumento da fé. E outros são os sinais que nós fazemos com as nossas mãos. Margareta estava dizendo aqui da pessoa que viveu Jesus porque não podia falar de Jesus. Aquelas pessoas que estavam ali curando, que estavam ali aplicando um remédio, o que elas estavam fazendo? Sinais e prodígios. Porque tem crente que pensa que sinal e prodígio é só aquilo que a gente faz por instrumento da fé. E como você, eu já vi muito milagre de Deus. Já vi muito milagre de Deus. Eu já orei e vi gente ser curada para parar de ter um infarto do coração na hora. Eu já entrei em CTI, UTI, e ordenei para a morte ir embora, e no dia seguinte a pessoa estava em casa. Já vi muito milagre. Você também já deve ter visto. Já vi muito. Eu já orei por pessoas entrevadas e disse, deita, amanhã você vai estar bem, quando chegar amanhã de manhã você pode levantar que você não vai ter mais nada. E as pessoas dizem, pastor, eu falei, tá. Fica tranquilo, eu acabei de ouvir o Espírito Santo, ele falou isso aí. Acabei de orar, não orei? Orei. Então o Espírito Santo disse que amanhã de manhã a irmã não tem mais nada. E aí no dia seguinte a irmã me ligou e falou, pastor, o senhor estava certo. Eu falei, eu não, o Espírito Santo. Eu só falei, eu só repeti. Eu já vi muito milagre. E você já deve ter visto também. Não é? Mas eu quero que você saiba que há outro milagre que o Espírito Santo quer ver. Que é o milagre que as suas mãos podem fazer. Que é o milagre do amor. É o milagre da misericórdia. É o milagre da doação. Isso que o pastor Serafim fez aqui de fazer você fazer oferta é um milagre. É o milagre de você meter a mão do bolso e dizer, está aqui. Nós vamos construir uma igreja lá para os irmãos do Malawi, nós vamos ajudar os irmãos lá no Timor-Leste,
porque Deus já me deu o dinheiro e eu vou pôr aqui o dinheiro é de Deus e Deus está separando o dinheiro dele para fazer essa obra aqui. Uma vez eu estava na Nicarágua e eu encontrei uns irmãos que foram construir casas para os irmãos nicaragüenses, porque o Somoza era um sujeito muito mau mesmo. Quando ele distribuía alimento para as pessoas que a Cruz Vermelha mandava, ele misturava no mesmo pacote, no mesmo saco de papel, arroz, feijão, açúcar e sal. Imagina, dona de casa, você receber um pacote onde está misturado o arroz, feijão, sal e açúcar no mesmo pacote. O que você faz com aquilo? Um sujeito que faz isso é um sujeito muito mau. Porque isso só se explica de um jeito, é maldade. Não tem explicação para isso. É maldade. E outra maldade que ele fez é que teve o terremoto em Manágua e ele devia arrumar os prédios, recebeu dinheiro para isso, mas parece que ele tinha umas contas para pagar na Suíça e mandou todo o dinheiro para lá. Então ele era muito mau. E como houve perseguição para a igreja depois que os sandinistas tomaram o poder, a igreja foi morar nos prédios que iam cair. Os prédios iam cair. Mas os crentes não tinham onde morar. Aí, Portas Abertas levou gente de toda a América Latina para lá para a gente ver a situação dos irmãos. E ver o que a gente podia fazer. Aí tinha uns irmãos que tinham vindo de Porto Rico. E eles já vieram prontos para construir casas para os irmãos. Iam construir muitas casas, acho que umas, 50, 60 casas. E aí eu falei com um deles e disse, puxa, vocês vão construir tudo isso de casa? Eles falaram, vamos sim. Eu falei, puxa, vocês levantaram dinheiro para tudo isso? O irmão falou, não, a gente já tinha o dinheiro. Eu falei, puxa, mas a sua igreja tem tanto dinheiro assim? No caixa? E o irmão falou, não, que isso, já viu a igreja ter dinheiro em caixa? A igreja não tem caixa para guardar dinheiro, não. Eu falei, então vocês fizeram campanha? Disse, campanha? Não, para que campanha? Para construir a casa para os irmãos. Não. Então como é que vocês fizeram? Trouxemos dinheiro. Eu falei, irmão, acho que nós não estamos falando a mesma língua, mas eu não estou entendendo, irmão. Aí ele falou assim, o irmão não está me entendendo porque o irmão não acredita que Jesus Cristo é o Senhor. Eu falei, pronto, agora começou a ofensa. Estava indo tudo muito bem, mas agora já começou a atravessar o córrego aqui. O que é isso, irmão? Não faz isso comigo não, eu acredito que Jesus Cristo é o Senhor. Ele falou, irmão, então eu vou dizer para você entender. Está vendo aquele moço lá, ele é da minha igreja. Estou vendo. Então, ele estava administrando uma concessionária de automóveis para Jesus. Aí Jesus disse para ele assim, vende a minha concessionária e ele vai construir casa para os irmãos. Ele vendeu a concessionária dele e trouxe. Eu estava administrando um apartamento para Jesus. Aí Jesus disse, vende o meu apartamento e vai construir casa para os irmãos. Eu vendi o apartamento de Jesus e trouxe o dinheiro de Jesus para construir a casa dos irmãos. Jesus é o Senhor, irmãos. A gente não tem nada, quem tem é Jesus. Aí eu fiquei assim, Aí eu fiz a pergunta boba. Eu não podia deixar de fazer a pergunta boba, eu fiz. Falei, e quando vocês voltarem, como é que vai ser? Aí ele disse, irmão, tá vendo como você não acredita que Jesus é o Senhor mesmo? Quando a gente voltar, se Jesus quiser que eu administre outro apartamento para ele, ele me dá. Se ele quiser que aquele lá administre outra concessionária para ele, ele dá. Jesus é o Senhor, irmão. Jesus é o Senhor, Ele é o Senhor de toda a terra, Ele é o Senhor de tudo que existe, de tudo que você pode ver e do que você não pode ver, Ele também é o Senhor. De tudo que você sabe e de tudo que você não sabe, Ele também é o Senhor. Tudo que você conhece e tudo que você não conhece, Ele também é o Senhor. Tudo que você tem e tudo que você acha que nunca vai ter, Ele também é o Senhor. Jesus Cristo, meu irmão, Jesus Cristo, minha irmã, é o Senhor.
Ele não é Senhor porque a gente o trata de Senhor. Ele é Senhor porque Ele é dono de tudo. Não tem nada que Jesus Cristo não seja dono. E você pode pensar, não, isso aqui é meu. Você não tem nem a sua própria vida. Quanto mais qualquer coisa. Uma vez eu fui falar sobre vida devocional. Me pediram para ir numa conferência falar sobre vida devocional. O tempo que a gente gasta com Deus, ou investe em Deus, ou passa com Deus. E aí eu fui começar a preparar o meu sermão e comecei a falar lá, bom, nós temos de separar tempo para Deus, tal. Aí o Espírito Santo me disse, está tudo errado. Eu falei, que isso, senhor? Como está errado? Vou falar para o povo dizer que tem de separar tempo para Deus. Como o senhor disse que está errado? Não está errado, senhor. Ele falou que está errado. Eu não quero ninguém separando tempo para mim. Eu falei, que isso, senhor? Então não é para ter vida devocional? Ele disse, meu filho, presta atenção. Você só pode me dar o que você tem. E tempo é uma coisa que você não tem. O que você vai fazer daqui o próximo segundo? Você não sabe, só eu sei, que você nem sabe se eu vou lhe conceder mais um segundo. Eu quero que você diga para o meu povo que todo o tempo que ele tem porque eu concedo. E que eu estou concedendo tempo para ele passar tempo comigo. E se ele não passar tempo comigo, eu não vou conceder mais tempo nenhum. Só diz isso para o meu povo. Quem tem tempo aqui sou eu. Então diz para o meu povo assim, estou concedendo tempo para você passar comigo. Se você não vai passar comigo, eu não vou lhe conceder mais tempo nenhum. Você entendeu? Você para aqui mesmo. O que você está pensando da vida? O que você está pensando que você tem, que você pode? Quem disse que você tem? Quem disse que você pode? Eu estou concedendo tempo para você passar comigo. Se você não vai passar comigo, eu não lhe concedo mais nenhum minuto. E aí nós vamos nos encontrar em outras bases. E você não vai gostar. Não vai gostar, porque eu vou conversar com você, olho no olho, e vou dizer o que você estava pensando da vida quando fez aquela besteira com o tempo que eu lhe concedi. Esse é o lado do Pentecostes que nós nem sempre paramos para pensar. O Espírito Santo tem uma mensagem e quer que todo mundo saiba. Em todos os cantos da terra e em todas as línguas. Ele estava pensando nisso que nós ouvimos quando a Margareta falou na língua nativa, João 3,16, ou quando o pastor Seraf falou na sua língua nativa, João 3,16. O Espírito Santo estava falando quando o grande dia, quando todos nós nos reunirmos na presença do glorioso Senhor e podermos dizer em todas as línguas do mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia, não pereça, mas tenha vida eterna. Um dia nós vamos dizer isso em todas as línguas. E todos nós vamos estar sabendo exatamente o que nós estaremos dizendo. Gente de toda raça, de toda tribo, de toda língua, de toda nação debaixo do céu vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bendito seja o nome do Deus eterno, que entregou o seu próprio Filho em resgate de toda a humanidade. E ele fez isso, e todo mundo tem de saber. E tem de saber pelas nossas palavras, e tem de saber pelos nossos prodígios, e tem de saber pela nossa mão, pelas nossas obras. As pessoas só saberão que Deus as ama se nós estivermos lá para amá-las. Eles só saberão que Deus cuida delas se nós estivermos ao lado delas no leito de dor.
Elas só saberão que Deus as acaricia se sentirem o toque das nossas mãos no seu rosto. Elas só saberão que Deus se preocupa com a fome delas se perceberem a gente fazendo comida e passando para elas. Esses são os nossos outros prodígios. Já que nós somos pentecostais, então vamos ser direito. Então vamos ser direito. Se você é pentecostal, se você foi batizado com o Espírito Santo como eu, se você fala em línguas como eu falo, arruma as malas. E se você se o Senhor diz para você não arrumar as malas, então bota o dinheiro que você usar nessa viagem para os irmãos que vão. E usa a sua capacidade de falar com Deus para interceder pelos que foram. E pelos que precisam ouvir na sua própria língua a mensagem do Espírito Santo, porque Deus tem uma mensagem e quer que todo mundo a entenda. E quer que ele a entenda na sua própria língua. Está claro isso, irmãos? Está claro isso, irmãs? Nós vamos fazer alguma coisa com isso? Porque uma das coisas que me deixa triste em conferência missionária é que todas as vezes que eu sou convidado para conferência missionária, eu digo para Jesus, mas Jesus, vou lá dizer de novo tudo que os irmãos já sabem? E Jesus diz, vai filho, vai, fala de novo. Fala de novo. E eu falo, mas Jesus, ele já sabe. Se eu sei, eles sabem. Eles leem a mesma Bíblia que eu. E eu sei, então eles também sabem. Mas Jesus diz, não, vai lá, filho, vai lá, fala de novo. Fala de novo, filho. Para eles ouvirem de novo o que é que eu estou mandando fazer. Eu não estou sugerindo, eu estou mandando fazer. Jesus Cristo não sugere nada. Jesus Cristo manda. E quem tem juízo obedece. Certo? Jesus Cristo manda. Isso é igual falar com um irmão que está vivendo em pecado. Uma vez eu falei com um camarada, ele disse, então, pastor, o que o senhor acha? Eu estou assim com o coração compungido. Eu falei, tá nada, safado. Viveu essa vida porcaria aí, agora veio aqui falar comigo que está compungido. Está compungido coisa nenhuma. Você trata de se arrepender direito, bandido. O que você está pensando que isso aqui é a casa da vonoca? Você faz o que quer, depois vem aqui para o pastor se condoer de você. Agora você vai resolver as besteiras que você fez. Eu vou com você, você vai restituir todo mundo, vai resolver o problema que você causou. Ô pastor, o senhor não vai fazer isso? Vou com um sorriso nos lábios. Que se você se arrependeu, eu quero ver seu arrependimento. E aí eu vou promulgar o perdão de Deus sobre a sua vida. Você não me vem com safadeza, não. Se arrependeu? Eu me arrependi. Ótimo. Então você tem perdão para você. Então agora vamos consertar. Vamos lá consertar. Porque está ficando muito fácil, viu, irmão? Está ficando muito fácil. O pessoal está transformando o evangelho em blá blá blá. E vida cristã em bobagem. E é por isso que aí fica prestando atenção na cor da sandália, na cor da cortina, é porque não tem mais nada para fazer na vida. Quando eu recebo um irmão dizendo assim, pastor, eu tenho uma reclamação sobre aquele irmão, eu falei, bom, então você não deve ter mais nada para fazer na vida, porque agora já tem tempo para ficar olhando a vida dos outros. Então você não tem mais nada para fazer. Então eu vou arranjar coisa para você fazer. Você
está sem trabalho, irmão. Porque se você estivesse realmente preocupado com o irmão, você ia falar com ele. Mas como você veio falar comigo, você não está preocupado com ele. Você está querendo destruí-lo. Porque se você o amasse, você tinha ido lá falar com ele. Você já falou? Não, pastor, vim trazer para a autoridade. Não faça besteira, não fala bobagem, porque eu conheço a Bíblia. Você quer que eu abra o Mateus aqui e leio para você? Não. Não, pastor, não precisa. Então vá fazer o que Jesus disse para você fazer, bandido. Antes de vir aqui falar mal dos irmãos. Vai fazer o que você tem de fazer. Você já falou com ele? Não, pastor. Então vai falar com ele. Depois que você for falar com ele, se ele não se arrepender, você vem falar comigo. Mas agora, meu filho, você só está fazendo fofoca. Agora, por que a maioria dos pastores já não faz mais isso? Porque não acredita mais no Evangelho. Não acredita. Estou cheio de colega que não crê mais nada. Entendeu? É por isso. Aí quando encontra alguém que acredita na Bíblia, fica achando que o cara é radical. Pentecostes, está aqui. Tem dois lados no Pentecostes. Um você já conhece. Agora você precisa conhecer o outro lado do Pentecostes. Deus tem uma mensagem que quer que todo mundo entenda. E é minha responsabilidade, e é sua responsabilidade fazer isso. E se o Espírito de Deus não permite que você vá, é para você enviar. Ou seja, você tem de ir de qualquer jeito. Se você não vai de um jeito, você vai de outro. Eu tive no campo missionário 3 anos. Lamentavelmente, o Espírito Santo não me achou digno de continuar lá e me trouxe de volta para o Brasil. Então eu disse, tá bom, senhor, eu então vou falar que os outros, que os que estão lá precisam de ajuda. Que nós temos uma missão. E o senhor disse, exatamente, eu estou trazendo você de volta, eu vou dar autoridade para você na igreja e você vai falar. Até o dia que eu chamar você de volta. Eu disse, sim, senhor. Então eu estou aqui para dizer para você, Jesus está mandando a igreja fazer missões. E eu vou terminar essa primeira parte falando de uma profecia. Perdi o tempo, mais de 20 anos. Deus me deu uma palavra profética. Eu estava falando com 2 amigos. Os 2 amigos disseram para mim assim: Brasil não tem mais jeito. Era uma época que a inflação estava tão alta no Brasil, mas estava tão alta, que não sei quantos passaram por isso. Os que se passaram vão se lembrar. A gente recebia o salário e corria para o supermercado. E a gente ficava disputando com o cara da maquininha. Porque a gente ouvia o tec, 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 tec. Então a gente ia correndo antes dele remarcar os preços. Para a gente juntar tudo, porque senão o dinheiro no dia seguinte ia valer 80% menos. Então a gente enchia os carrinhos, então pá, aquela fila no supermercado para pagar rápido, porque se deixar para amanhã não vale mais o dinheiro e não dá mais para comprar comida. Era essa época, e os irmãos me encontraram e falaram assim: Ari, o Brasil não tem mais jeito. Eu falei, como assim? Não, olha aqui, isso aqui, nós estamos no fim. Eu falei, não, Brasil, Deus está me falando que o Brasil vai ter jeito sim, nós vamos ter uma economia muito boa. Aí ele disse, que isso, Ari? A inflação está 84% ao mês.
Hoje nós temos uma inflação de 3,7% ao ano. Então, quem não viu o que a gente que está dessa época viu, não imagina o que era aquilo. Estava 84% ao mês. Eu disse, não, o senhor disse que vai curar o Brasil financeiramente. Ele disse, imagina, Ari, você acredita nisso? Eu falei, claro que eu acredito. Aí ele disse, por que Deus vai fazer isso? Falei, Deus disse que vai fazer isso porque Ele vai botar a igreja brasileira na obra missionária. E Ele sabe que sem moeda forte não dá para fazer missão. Pastores, vocês querem ver esse Brasil melhor? Manda missionário. Porque Deus só está abençoando o Brasil para mandar missionário. Não é porque os nossos políticos são bons. Nem o Fernando Henrique, nem o Lula, nem o Alckmin, nem o Serra, nada disso vale o que você vai comer na hora do almoço. Entendeu? Nem partido A, nem partido B, nem partido C. Aliás, eu não sei porque que pastor vive dando tanta trela para o político. Esse pessoal não vale o que come. Com exceções. Exceções. E eu faço questão sempre de mencionar as exceções. O resto não vale o que come. Por exemplo, esses irmãos deputados nossos aí que estão na lista do sanguessuga, o que vale essa gente? Essa gente não vale o que come. Mas ele vai vir bater a porta de você aqui na hora das eleições. Aproveita e disciplina ele. Disciplina ele. Tira ele da comunhão. E faz toda a igreja saber. Esse safado aqui que está roubando o dinheiro do povo, em nome de Jesus, está fora da comunhão. Que o Brasil todo saiba que ele é um safado. E que tem de se arrepender. Que enquanto ele não se arrepender, ele não participa mais da comunhão com os irmãos. Disciplina ele, não chama ele de excelência não. Porque de excelente ele não tem nada. O que vai salvar o Brasil, pastor, é a obediência da igreja brasileira a Jesus Cristo. O Senhor só está abençoando essa nação porque Ele quer enviar missionários. Ele só está sustentando as nossas finanças, e nós temos agora um dólar baixo e uma moeda forte, porque Ele quer enviar missionários. Não é porque os nossos ministros de economia são gente boa, nem porque eles são inteligentes. Tem nada a ver com a inteligência deles. Eles nem sabem explicar direito porque que tudo está indo tão bem. Eles nem sabem explicar direito porque que hoje nossas reservas são maiores do que a nossa dívida. Eles não sabem. Mas eu estou dizendo para você, pastor, em nome de Jesus. Jesus está fazendo isso para a igreja mandar missionários. Então não caia na tentação de construir templo. Não caia na tentação de juntar dinheiro. Envie missionários. Ajude a Ásia, ajude a África. É para isso que o Senhor está nos fazendo ricos. Não vá cair no erro dos americanos. Não vá cair no erro dos europeus. Porque depois Deus tira e aí as igrejas vão virar tudo boate como está virando na Europa. Hoje você vai na Europa ver aqueles megatemplos, é tudo danceteria. Porque o que sustenta essa igreja aqui, irmãos, não são essas colunas. São essas colunas aqui. Essas colunas aí. Se essas colunas aqui morrerem, pode transformar isso aqui no que você quiser. Joga fora. Não serve para nada. Aliás, é bom destruir mesmo para o anticristo não usar.
Então ouçam a palavra de Deus, porque assim diz o Senhor. Ele quer que a sua igreja mande missionários. É por isso que Ele está salvando o Brasil. Se a sua igreja não fizer isso, Ele tira a sua mão abençoadora de sobre a nossa nação e acabou. Não acreditem nos políticos, não são eles que estão salvando a nossa nação. É o Espírito de Deus, o mesmo Espírito que batizou você, está fazendo uma obra para que nós possamos fazer missões. E o tempo está muito curto. Então, amados, vamos fazer o outro lado do Pentecostes. Vamos fazer o outro lado do Pentecostes. Nós já conhecemos um lado. Agora nós temos de fazer o outro. E eu quero dizer para você o seguinte: se essa igreja se tornar uma igreja abençoadora, mesmo missionária, ela vai ter um missionário para cada 60 membros. O dia que vocês tiverem um missionário para cada 60 membros, vocês chegaram lá. Enquanto vocês não tiverem um missionário para cada 60 membros, vocês não chegaram lá. Cada 60 membros tem de sustentar alguém no campo. Aí vocês chegaram lá. Quantas mil pessoas vocês são? Quantas mil pessoas são na igreja, o campo? 7 mil. Divide isso por 60. Quando vocês tiverem 420 missionários, vocês chegaram lá. 107 missionários. Quando vocês chegarem a ter 107 missionários, vocês chegaram lá. 110. Então, quando vocês chegarem a ter 110 missionários, vocês chegaram lá. Aí vocês podem dizer: nós somos uma igreja missionária. Cada 60 membros aqui tem um missionário no campo. Isso significa as parcerias que vocês vão fazer com a AME, com o Ministério do Pastor Seraf na África, com tantos outros ministérios dignos. E a outra coisa que eu queria dizer para os irmãos: quando vocês forem enviar missionários, chama a irmã Margareta. E pergunta para ela que tipo de treinamento os missionários que nós vamos enviar precisam ter. E façam o que ela disser. Dá o treinamento que ela disser que tem de dar. Porque nós não queremos missionários envergonhando a igreja do Brasil lá fora. Nós queremos missionários levando a salvação que nós encontramos lá fora. Esse é o outro lado do Pentecostes. Gente cheia do Espírito Santo, indo para todos os cantos do mundo, dizendo na língua das pessoas as grandezas de Deus. Que Deus nos abençoe. Pastor Edinho vai falar, nós vamos encerrar o período da manhã. Se você quiser almoçar aqui, vai ser um prazer. Não precisa de ir em casa, porque daqui a pouquinho começa de novo. Pastor Edinho. Estava com pensamento e quando levantei, o pastor Isaac disse: valeu a conferência. Vocês podem dizer amém? Amém. Valeu. E eu me lembrei de uma frase do meu pai que dizia: meu filho, se eu pudesse abrir a sua cabeça
e pôr o que eu queria aí dentro, mas eu não posso abrir a sua cabeça. Se nós pudéssemos fazer isto, olha, é uma coisa maravilhosa. Nós estamos sentindo a ausência de alguns obreiros, 2 ou 3 estão doentes. Isso nunca mais volta. Isso nunca mais volta. Acho que o irmão Serafo falou ontem do rio, né? Água viva. Foi o senhor que falou. Água viva. Só ele que tem. E esta água viva ainda está correndo. Mas aquela que passou, vai vir outra água. Que Deus nos abençoe e nos ajuda. Posso ter 2 mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao apresentar? Despertamos, já é dia pra valemos com fervor, elevemos com alegria muitas almas ao Senhor. Posso tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Posso ter as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Nada fiz e vão seus dias que Ele possa acrescentar. Posso ter 2 mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Olha, irmãos, irmão Serafo disse uma coisa aqui ontem. Ele iniciou o seu ministério no seu projeto Vida, né? Depois, projeto Saúde. E aquilo, eu fiquei... eu sou ruminante também, eu não sei, eu nasci assim. Eu nasci assim. O ruminante é aquele que come, é igual o gado. O gado vai... já fui no médico, não tem jeito. Não sei quantas mil pessoas tem um que é assim. Eu sou assim, tem que tomar um cuidado muito grande. Então eu fiquei pensando. Vamos dizer aqui na nossa igreja, domingo, nós contamos 10, 12 pessoas em cima do púlpito. Não há possibilidade que todos pregam. Não há possibilidade de todos fazer uma oração. E o tempo vai passando e ninguém quase faz um projeto. Ninguém. É difícil um que fala, pastor, eu vou abrir um trabalho, eu vou fazer isso. É difícil. Mas é tempo ainda. É hora de despertarmos do sono. Então vamos trabalhar. Põe a sua mente a funcionar. Começa com o projeto Viva. O senhor falou uma coisa aqui que eu fiz quando eu comecei. Fui pastor numa igreja e morreu um moço que estava desviado. E o irmão falou, irmão, morreu fulano lá, mas a família não é crente. Eu falei, que é isso? Eu vou lá agora. Hoje essa família, quase todos são da Polícia Federal na cidade de Registro. Eu fui, preguei o evangelho e fiz igual ao irmão Serafo. Falei,
Não mexi com o defunto, se ele estava salvo, se ele não estava. Quantos velórios nós perdemos a oportunidade? Às vezes surge alguém aqui, já surgiu na igreja, pessoas meio ruins da cabeça, para nós, de ficar na praça do Banco Itaú o dia inteiro com a Bíblia na mão. Ele casou, saiu da nossa igreja. Como é que ele chamava? Hein? Como? Silvestre. Doido da cabeça. Mas a Bíblia falando. Até crente da nossa igreja, o senso bravo. Hein? Hein? Como? Congregação Simões está lá? Fazendo o mesmo trabalho? O mesmo trabalho. Dia e noite. Houve um acidente com ele, ele falou para mim, pastor, graças a Deus eu fui acidentado, porque eu estou aposentado e agora eu posso falar dia e noite de Jesus. Não deixe acontecer um acidente com você. Não fique cego, não fique surdo. Não fique numa cadeira de roda. Faça o que Deus mandou você fazer. Pentecoste é aquilo que nós ouvimos aqui. É duas fases. É dois lados. E quantas vezes isso vai acontecer e vai continuar acontecendo? É congresso da mocidade, é ciclo de oração, batismo com o Espírito Santo agora. Quantos foi? 150, 200 com o Espírito Santo. E todo mundo. Acabou o congresso, a paz do Senhor, a paz do Senhor. A fervura baixou. Era que nesses 150, 200 que foram batizados com o Espírito Santo, nascer dentro dele uma chama viva que salta para a vida eterna. Porque Jesus falou, aquele que beber da água que eu lhe der, dentro dele nascerá uma fonte que salta para a vida eterna. Como é que está a sua fonte? Salta. É a água que Jesus deu para a mulher. Meus irmãos, que Deus nos abençoe e nos ajude. Eu perdi a primeira hora, que eu perdi o sono essa noite, acordo de manhã, mas não fico triste quando eu não vejo um professor de escola dominical, um secretário de missões. Quer ver quantos secretários de missões nós temos aqui hoje? Levanta a mão, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 missionários, secretário de missões. Secretário de missões. Será que todos estão trabalhando? Mesmo se tivesse trabalho, se ele tivesse com a chama no coração, ele fazia o que eu já fiz muitas vezes. Eu avisava o meu patrão, olha, tal dia eu não posso vir, que eu tenho um compromisso com a minha igreja. Eu tenho um compromisso com Deus. Se mandar embora, mandou. Mas eu fiz o trabalho para você. Então temos 6. Agora, vamos desanimar, parar? Não. Vamos tocar para frente. Porque a ordem do Senhor não olha para trás, olha para frente. Porque à frente, Jesus disse, olhai para o Cordeiro de Deus. Só Ele vos pode salvar, só Ele vos pode libertar. Deus de maravilhoso Pai, para a glória e honra do Teu nome, Jesus, te agradecemos por essa terceira conferência internacional, Senhor. Que momentos agradáveis, Senhor, de ouvir a Tua palavra. Que esses corações que vieram aqui nesta manhã sejam inflamados pelo Teu Espírito Santo. Que cada um faça um propósito, Senhor, não é por força nem por violência, mas pelo grande amor que o Senhor nos deu e que nós tenhamos força para retribuir este amor. Leva-nos em paz para os nossos lares, para o almoço agora, à tarde, Senhor, seja uma tarde abençoada, à noite, Senhor amado, eu tenho certeza absoluta, o Senhor continuará falando nos nossos corações. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus. Então nós dizemos, amém.